Salve, rapaziada! Estamos aqui hoje, Mês Internacional das Mulheres, e eu tenho o prazer de receber a imparcialmente santista Isabel Nascimento para a gente falar sobre o Santos, sobre as mulheres e os projetos dela. Seja bem-vinda, Bel. Muito obrigada, Felipe. Obrigada a todos aí que estão assistindo. Para mim é muito importante estar aqui, tanto falando com vocês, tanto também representando as mulheres aí nesse mês tão importante. Que legal. Eu queria que você falasse para a gente, né, o que te levou a criar esse desejo de criar um conteúdo independente aí para o Santos. Bom, o Santos sempre esteve presente na minha vida com o meu pai, né? Meu pai é fanático, maluco, absurdamente maluco. Eu me tornei uma fanática maluca, absurdamente maluca por conta dele. E com isso, com o crescimento da internet, eu sempre falo que meu pai não tinha muita noção de como pegar as notícias e saber das notícias por conta de mexer no celular, né? Foi mais uma questão de querer mostrar para ele conteúdo, querer mostrar para o meu pai, e é muito coisa de criança, né? A minha irmã sempre foi a filha do Star Wars, a filha do Senhor dos Anéis, e eu era a filha que não tinha nada disso, assim. Então eu fui atrás de Santos, fui atrás de cada vez mais conteúdo para mostrar para meu pai, e eu vi que ali nas discussões, eu falei, putz, né, eu tenho... Tô sabendo argumentar. Eu ia em roda de amigos e tudo que meu pai me ensinava, eu copiava tudo. Basicamente, minhas ideias eram todas as que meu pai me falava. Então, eu falei, caramba, tem gente que quer me ouvir. E aí, ao assistir aos jogos com meu pai, você passa por isso, quem está assistindo também passa. A gente vê muitos erros quando se trata de Santos Futebol Clube. Erros de nome de jogador, erros de história, erros de posição. Eu falei, cara, eu tô cansada da mídia que erra muito as coisas do Santos, né? Eu não estava me sentindo representada por pessoas que não sabem falar sobre o meu time. E aí veio a criação do canal, tanto que o primeiro vídeo lá em 2017 é sobre a diferença de homem falando e mulher falando, porque eu tenho certeza você tem a sua esposa totalmente ativa e é diferente, né? Muitas vezes quando eu estou com meu namorado e eu começo a falar de futebol, a pessoa olha para ele primeiro, aí o Matheus dá o ok, assim, sabe, assim... Pode ouvir? Não, pode ouvir, ela sabe que está falando. E aí a pessoa volta a atenção para mim. Então, hoje, isso já está diferente. Então, acho que a criação foi mais uma necessidade tanto de mostrar o que eu estava aprendendo com meu pai e também de dar algo de coração, né? A gente sabe quanto o Santos, às vezes, a gente ouve besteira sobre o time. Você sabe que essa questão que você disse, né, de olharem para o seu namorado, quando eu vou sair com a Valéria e tal, e eu não bebo, né? Não sei se as pessoas sabem, eu não bebo. A Valéria, ela bebe socialmente, tudo. E aí, quando chega o garçom com a cerveja, ele sempre põe para mim a cerveja. É incrível. Eu falo, não, é para ela. E é coisas que, né, meio encrustado, né? Mas é que sempre acontece, né? Por exemplo, o meu namorado é santista, a gente sabe, eu moro em São Paulo, não tem tantos santistas. Sempre é a questão. Você é santista por conta para agradar o namorado. E não, ele é muito mais santista para me agradar, ele não ia em estádio. E aí a gente começou a ir muito mais junto, porque infelizmente eu nunca fui sozinha ao estádio. Não conseguiria ir ao Pacaembu ou ir à Vila totalmente sozinha. Eu sei que tem mulheres que vão. E eu aprendi com o meu pai que eu colocava uns shorts, ele falava, você não quer pôr uma calça para ir no estádio? Você não quer? E sempre foi assim. Então, eu nasci com aquela coisa, nosso estádio tem que ir acabada. Então, é blusão do Santos, e assim, a gente vai tentando tentar achar uma maneira que, putz, eu não quero ir acabada pro estádio. Poxa, se tiver 40 graus, também mereço de shorts, né? E acho que isso é muito importante, a gente tá expondo e tá colocando, né? Depois, ainda mais essas semanas que tivemos aí com tanta exposição negativa sobre o futebol feminino. É verdade. E por falar nisso, você tem um projeto com a Anitta Efraim, que é Alvinegras da Vila, né? Queria que você contasse do que se trata esse projeto e os desafios que ele tem. Então, o Alvinegras da Vila, a gente já está no episódio 53 nesse momento. Sei quando exatamente quando vai ao ar e qual o número que a gente vai estar, mas foi algo que começou porque eu sou colunista do Diário do Peixe, e a Anitta também começou a ser colunista do Diário do Peixe, e a gente nos tornamos muito amigas sem nunca ter nos visto. A gente pensa muito parecido em muitas coisas, somos mulheres parecidas,
E aí a gente falou, vamos fazer um projeto, vamos criar um podcast juntas, assim, numa conversa de WhatsApp a gente criou um podcast. E aí, desde então, já são 52 episódios que a gente faz toda semana. Então, a gente traz muita gente legal do feminino, como a gente sempre comenta, né? O feminino ele é tão acessível que a gente trouxe a Emily, a Kathleen, a Amanda, a Luana, a Taizinha, a gente falou com ela no diário. A gente, quem mais que nós falamos também? A Bia Menezes, e a gente vai falando, a Rita Bove, é tão legal poder falar com todas elas, trazer futebol feminino. A gente trouxe também o arquiteto da Vila Belmiro, o Volpato, que foi super legal. Fizemos uma cobertura muito diferente das eleições. Isso que é muito interessante, né? Em 2017, quando eu comecei o canal, eu fiz uma pesquisa básica sobre os candidatos e falei, esse fez isso, esse fez aquilo. E 3 anos depois eu estava com a oportunidade de entrevistar os candidatos no canal, né? Isso a gente fez pelo podcast Avenegras da Vila, porque eu acho que eu tenho uma parte mais emocional e a Anitta é mais o racional, e a gente se completa com esse projeto que dá muito certo. Eu sinto que as pessoas querem consumir produtos de qualidade do Santos. Sim, verdade. É importante, né? Sempre ter... As mulheres precisam, às vezes, de um empurrãozinho, ver um exemplo, ver mulheres comentando, porque é como você disse, é sempre acostumado, não faz isso, não faz aquilo, e ver alguém fazendo, eu acho muito interessante. E essa questão que você falou sobre a presença no estádio, eu queria fazer uma pergunta para você que entra na questão do programa de sócio do Santos. O que você acha que o Santos pode fazer para aumentar o número de sócias mulheres da família? Até porque a gente já tem a questão do desconto para a mulher ela já tem o desconto. Então, como já tem, a mulher tem desconto, a presença feminina é maior do que a masculina, né, na sociedade, se a gente for ver. O que você acha que o Santos pode fazer para aumentar esse programa de sócios também da questão feminina? Então, eu acho legal essa questão do desconto, mas a gente precisa de mais produtos, eu sinto, né? As mulheres, às vezes, por exemplo, eu tenho blusas, como eu sou uma pessoa pequena, eu tenho blusas, às vezes, que eu compro infantil, porque não sai a feminina. Né? Tem a branca com o dourado que eu tenho infantil. Outras eu compro infantil porque é mais barato, porque o produto do Santos realmente é muito caro, e às vezes o infantil acaba saindo mais barato, e para mim eu consigo usar o G infantil. Então, às vezes é uma questão de valor financeiro mesmo. E eu acho que dar produtos, eu acho que é algo positivo. Eu já ouvi pessoas falando nas eleições de, por exemplo, colocar o futebol feminino antes do jogo do masculino. Eu sei que isso é uma questão também da CBF, da organização e das federações. Só que é como você disse, se você vê alguém fazendo, te dá vontade de, te dá a liberdade de, putz, que você também pode fazer isso. Então eu tenho certeza que se a gente tivesse mais acesso ao futebol feminino, mais acesso a mulheres jogando, isso também iria trazer mais o público feminino. Hoje a transmissão do futebol feminino muitas vezes é terrível, né? As pessoas falam, poxa, futebol feminino é chato. Claro, você está vendo 90 minutos de uma câmera aberta. Gente, tudo é produto audiovisual. Aqui, acabei de comentar com você. Nossa, que arte linda que você fez. Se fosse um produto aqui todo preto, todo branco, seja o que for, não tivesse graça nenhuma, também mexe no produto que você está fazendo. Então, o futebol feminino não tem um close, às vezes não tem um replay bacana. Quando passa em emissoras maiores, sim. Mas, em geral, não. Então, acho que é isso também, para atrair mais mulheres, ver mais a participação de mulheres. Como a Valéria, que a gente já falou, que é uma conselheira super ativa, ter mais conselheiras competentes. Não simplesmente escrever lá que você colocou uma mulher que você nem vai dar voz para ela, né? Então, eu acho que ter mais mulheres que a gente possa se espelhar no Santos e outra, né? Ano passado, com todos os casos de machismo que a gente ainda está vivenciando no Santos, a gente sabe que isso afasta. Sim. Aí eu queria emendar uma pergunta para você, que você tocou no assunto de conselho deliberativo. A gente tem 300 conselheiros, são apenas 6 mulheres. Quais são os fatores que você acha que ocasiona essa baixa demanda de mulheres, né? Presença de mulheres?
Eu acho que, primeiramente, é um fator histórico, né? Eu acho que quando eu comecei a gostar de futebol, aí em estádio e tudo, eu nunca achei que eu pudesse ser uma conselheira. Por exemplo, hoje, se a gente pegar do futebol brasileiro Série A, quantas técnicas tem? Nenhuma. Hoje, para mim, o futebol brasileiro receber uma técnica mulher, o masculino, é inviável. Então, talvez a gente se fale daqui a 50 anos e a gente fala, o Bahia, que eu tenho certeza que vai começar pelo Bahia. O Bahia trouxe uma técnica mulher. Hoje mesmo eu estava vendo uma reportagem muito legal do Super Bowl, e dentro dos Buccaneers, né, que é o time que está disputando o futebol americano, eles têm um staff grande de mulheres. Isso começa nos Estados Unidos de uma maneira diferente. A comissão técnica dos Estados Unidos, tanto da NBA quanto da NFL, cada vez implementam mais mulheres. A MLS também, mas no futebol brasileiro ainda não. Então eu acho que falta um pouquinho de inspiração para que outras mulheres vejam como as conselheiras dentro do Santos, e eu acho que falta oportunidade, mas oportunidade de verdade. Eu vi muita gente questionando algumas mulheres dentro de chapas, que era simplesmente para ver, sabe? Simplesmente, olha, obviamente não posso comentar nomes, mas eu fui em um debate e aí eu fui perguntar para um candidato, você vai falar mais alguma coisa? Aí a assessoria do candidato disse, fala de futebol feminino é bom para a audiência, é bom. Então, assim, não é isso que a gente quer. Lamentável. A assessoria, assim, fala que você gosta de futebol feminino, fala. Então, assim, isso não faz sentido. Hoje, nas eleições, né, ano passado, nós vimos inúmeras perguntas sobre futebol feminino, que a gente não teve há 3 anos atrás. Então, isso já é uma evolução, e nós também questionamos o número de conselheiros, tanto do Conselho de Gestão, quanto do Conselho Deliberativo. Então, eu acho que o que começa pelo questionamento. Você trazer esse número hoje para a gente, já mostra que isso também te incomoda, isso também me incomoda, e a gente vai querer mudar. A chapa que tinha mais mulheres na última eleição, infelizmente, desse montante, a maioria, acho que metade, estava depois dos 200, porque a chapa é montada com 240, mas só entra 200, 40 são suplentes. Então, a maioria das mulheres estariam, mesmo que a chapa fizesse 100%, fora ia estar como suplente. Então, é como você disse, não adianta ter mulher para falar, minha chapa tem mais mulheres, mas elas não terem atuação, não terem voz, né? O que eu queria falar para você, entrando no futebol feminino, que a gente sempre está falando, né? Você é uma voz atuante. O que você acha que o Santos, que já foi protagonista no futebol feminino, perdeu isso atualmente? Eu acho que foi em busca dentro de gestão e também dentro do próprio técnico do masculino. Eu acho que o Sampaoli, ano passado, ele cresceu muito no Santos, e a gente sabe como o Santos é um time que funciona de maneira hierárquica ao contrário, né? Às vezes chega o treinador e ele manda no próprio gestor, e às vezes chega um jogador, que você é bem crítico quanto a isso, e às vezes o jogador acaba mandando no próprio time, mandando nas próprias organizações. Eu acho que se perdeu muito com o Sampaoli ano passado no feminino, porque ele era um cara que não deixava as meninas jogarem se os homens iam jogar, ele era uma pessoa que não unia. Uma das coisas que o Cuca fez, até que os homens fizeram, o Marinho, por exemplo, é um cara que levou a filha dele, que apareceu a filha dele com a Cristiane. Pô, a gente sabe quem é Cristiane, mas a conta do Marinho é muito maior do que, às vezes, a conta de outra jogadora do feminino. Ele abraça a Cristiane, a filha dele abraça a Cristiane, quem que é? Vamos ver quem é. Então, acho que o Santos Futebol Clube, ele tem que entender a importância do feminino como um todo. E a Kathleen no muro já é o primeiro passo. Eu acho que a gestão se equivocou muito com o futebol feminino. Passamos por muitos tempos de vitórias absurdas das sereias e pareceu fácil, entendeu? A gente não dá nada para elas ganham tudo. Continua assim. E não, porque tá chegando um Palmeiras que deixa treinar no Allianz Parque. Ano passado a gente teve o final, não vou lembrar de qual campeonato, que o time do Palmeiras jogou no Allianz. Se eu não me engano, as meninas do Corinthians jogaram também em Itaquera, e o Santos não conseguiu arrumar na agenda, porque teve uma mudança de jogo da CBF e teve que jogar no Clássico, ou no Barueri, ou no Irico Mursa. E que você vai desqualificando as meninas.
E também o futebol do gaúcho, se eu não me engano, eles dão uma bolsa. No Santos, as meninas da base não recebem. E acabam optando, às vezes, por ir para o futebol gaúcho porque tem um auxílio. Então, também tem que começar a rever isso, né? É uma profissão. O que a gente vai dar para elas? Vai dar um auxílio? Né? Eu sei que o Santos, algo bacana, ele dá uma ajuda de custo na faculdade. Pega qualquer uma das sereias. Elas são formadas em educação física, fisioterapia, nutrição, pedagogia. Quase todas são formadas. Então, também é relevante essa ajuda de custo que o Santos dá na faculdade. Então, acho que é dar mais incentivo mesmo. E, como a gente comenta, né, cobrança. Porque não pode simplesmente, deixa lá, passa pano. Não. O Guilherme, que era o nosso ex-técnico, que a gente quer resultado. Por que você alterou tal jogadora por tal jogadora? Por que você fez essa substituição? Não é café com leite, né? Exatamente. E é para cobrar. É para o treinador perder e dormir de cabeça quente. Que ele errou, ou ele acertou e não deu. E isso falta. Porque como que você vai questionar o Guilherme se você nem sabe o nome de quem está no banco? Você não vai. Então, e isso vai partir muito do Rueda. Eu quero que o Rueda bata os olhos nas meninas e saiba quem são. É importante isso. Aproveitando o gancho, como que você avalia aí esse início de gestão na questão do feminino e quais são os desafios que o Andrés Rueda, que você acabou de citar, vai ter aí para a modalidade? Inúmeros, né? Eu acho que é voltar com a tradição. Por exemplo, você estava falando o que a gente pode ter mais para ter sócias mulheres. Cara, blusas das sereias, mais coisas das sereias. Eu sou sereia da vila qualquer coisa, sereia blá blá blá. Faz uma blusa branca escrito eu apoio as sereias, eu apoio o futebol feminino. Esse tipo de produto, ele é bacana, ele é viável. Às vezes não precisa passar pela Umbro, pode ser oficial, claro, mas não passando pela Umbro se torna mais barato. Então você tem como trazer mais coisas das sereias. Não precisa aquela coisa de 3 anos atrás. A blusa do feminino tem que ser rosinha, tem que ter um detalhezinho rosa. Não precisa. Não tem mais isso. Isso é muito antiquado. Eu acho que ele alterou, né, a técnica, demitiu o Guilherme, tem uma nova pessoa jovem, que veio dos Estados Unidos, treinou muito em questão de base. É importante dar liberdade para ela e cobrança. Então, assim, que a gente tem agora com o novo gerente, com a Mauri, uma ligação mais próxima da gestão e mais próxima também da imprensa, que ela dê mais entrevistas, que, por exemplo, a Santos TV, mas tal TV não vai atrás dela. Legal. Eu quero que a Santos TV entreviste ela. A gente tomou de 5 do Corinthians. Professora, será que você pode vir aqui dar uma palavrinha pra gente? A gente separou aqui a pergunta dos portais. E isso tá fazendo. O Vitor faz um trabalho muito bom de assessoria. O Vitor Anjos, ele realmente, assim, ajuda muito nos ajuda muito em questão de produção de conteúdo, repassa as perguntas. Ele gosta do futebol feminino, né? Ele gosta, ele é ativo, ele tem um carinho, ele assim, tudo que eu preciso, eu e a Anitta, a gente tá tentando marcar uma entrevista com a Mauri, ele tá indo atrás, o Maradei também, o Fábio Maradei é uma pessoa, isso eu posso dizer que eu não tinha um contato perto um contato próximo do Pérez, e o Maradei é um cara que eu mando, e depois de 15 minutos ele já me responde, ele já ajuda, ele já vê o que eu preciso dentro do Santos, porque para eles também é relevante, né? Que a gente fale sobre o gerente, que a gente explique quem está no comando do feminino. Então, acho que o que eu vejo de diferença, principalmente do Pérez, para essa gestão do Rueda, é a facilidade de comunicação. E a rapidez de resposta deles nas redes sociais também. Então, aconteceu o caso de racismo com o Lucas Braga, eles logo postaram. Aconteceu o absurdo do ex-conselheiro falando sobre o futebol feminino, eles logo se posicionaram também. É muito mais rápido a comunicação com essa gestão. É legal e, assim, a gente tem um alento aí de esperança, né, para que as coisas realmente possam mudar. E a gente entrando nessa questão do futebol feminino, as dificuldades das torcedoras, você acha que isso é um reflexo da sociedade também?
E você acha que a gente consegue discutir isso de forma satisfatória ou você acha que é tudo muito superficial ainda? Em questão do futebol feminino, do quê? Não entendi. Das dificuldades que você mesmo acabou de citar algumas, né? Você acha que essas dificuldades do feminino são reflexo da sociedade? 100%, com certeza. Eu tenho 25 anos. Até sair isso aqui, vou ter 25 também. Mas depois, em abril, a gente muda. Quando eu estava na escola, há 15 anos atrás, parece que você é novinha, então. Mas na minha escola era meninas handebol, meninos futebol. Sempre foi isso. Chegava, o professor já dava a bola. As meninas para lá, a bolinha pequena. Cara, as pessoas, elas ficam tristes comigo. Eu não sei chutar uma bola para frente. Eu só tenho essa cara que acha que sabe. Eu não sei fazer nada. Então, eu critico sem saber mesmo. Não poderia ser mais hipócrita, porque eu não sei nem chutar a bola. Mas por que eu não sei? Primeiro, meu pai nunca, ele é uma pessoa que está se evoluindo, mas nunca perguntou se eu queria ir para uma escolinha de futebol. Eu entrei no balé com 4 anos. Então, sim, né? Hoje eu faço crossfit, porque é algo que assim, não é o balé, não é para mim, eu preciso pegar peso, eu gosto disso, não sei, não parece com a minha cara, mas eu amo esporte, levantamento de peso olímpico. Eu não imagino você carregando peso, marombeira lá, eu não consigo enxergar. Eu sou super, eu amo crossfit, eu amo levantar peso, eu amo tudo isso. E o crossfit tem toda a parte de ginásticos que eu acho sensacional, mas porque eu fui atrás, sozinha, depois de grande. Então, assim, existe um reflexo cultural com toda certeza. Meu pai nunca falou, tem uma escolinha ali, você quer ver, você quer jogar bola? Imagina. E na escola nunca foi. Sempre tem, todo mundo sabe, aquela menina que tem um talento absurdo que joga com os moleques. Tem que sempre ter aquela única. E aí você olha para ela e fala, meu Deus, eu não consigo fazer nada do que ela faz. Ela dá um pau nos moleques sempre. Sempre tem aquela única. Mas você fala, jamais vou conseguir jogar como ela. E aí chega na faculdade, hoje eu fiz Casper Líbero. Já tem um time de futebol bem legal. Tem um futebol que você já vê, o futebol na faculdade, muito mais avançado. Então, eu acredito que totalmente é cultural. Sim. Mudanças, né? E seu pai absorve bem? Você é uma pessoa falando de futebol, igual você falou. Ele viu essa transformação, como que ele fica? É engraçado, eu falo que meu pai é minha inspiração, mas a minha motivação é minha mãe. Minha mãe, ela vê tudo, ela empurra tudo, ela me motiva em tudo. Meu pai já tem mais dificuldade. Eu não acho que o meu pai veria vídeos se não fosse eu de outra mulher falando, por exemplo. Ele não pararia para assistir outra pessoa. De outra forma, tudo que eu faço ele critica bastante. O jeito que eu falo, o jeito que eu exponho minhas ideias. Ainda mais agora que a gente, no Diário do Peixe, a gente está dando notas para os jogadores depois da partida. Ele me critica pra caramba nas minhas notas. O que você achou? O que é isso? Por que você deu tal nota? Mas eu sei que, se não fosse filha dele, acho que ele ainda teria um pouco... Não sei se ele consumiria tanto um conteúdo de uma mulher falando do Santos. Eu sofro muito isso, que as maiores cornetadas vêm de casa. Eu sei bem o que é isso, viu? Eu queria fazer uma pergunta para você referente ao Santos. Qual que é o papel do Santos como agente transformador dentro da nossa sociedade no que diz respeito à luta pela igualdade de gênero? Nossa, eu acho que é a questão de ser um exemplo, né? Tudo que aconteceu ano passado em relação ao Robinho, tudo que a gente vem passando, foi muito triste. Acho que foi triste o Santos demorar para se posicionar, esperar chegar em patrocínio, esperar chegar... A gente precisa que o nosso time nos represente. E se a gente não vê isso, a gente cada vez mais vê que o Santos não está do nosso lado, né? O Santos não dá inúmeros benefícios, não dá produtos para as mulheres. Por exemplo, no Pacaembu, cara, eu sempre falo isso, 2 horas antes do jogo eu não bebo mais água, porque jamais que eu vou no banheiro químico. Então, como que você quer as mulheres no estádio? Você manda
o jogo no Pacaembu e você dá um banheiro químico para ir no banheiro. Não tem como, gente. Não tem como. Para homem é uma coisa. E eu já sei que tem muito homem que também não se sente confortável de ir em banheiro químico. Agora, para a mulher, é inviável você esperar que ela sente ali. Sim. Então, você tem que dar algum tipo de... Não estou falando que, ai, nossa, ela é Nutella. Gente, não, eu acho que isso é puramente higiênico. Se você fosse uma mulher e tivesse que sentar, você saberia como que é não estar confortável. E isso, o que vai acontecendo? A gente sente que aquele lugar não é nosso. Se não tem um lugar para eu ir, se não tem um lugar que eu me sinta confortável, se eu sinto medo, por que eu tô lá? Esse lugar é para mim? Não parece. Então, eu acho que o Santos precisa transformar a experiência do futebol também para as mulheres. Pensar nas mulheres. Eu acho que tudo que a gente fala da arena é muito difícil, parece muito distante, mas seria um passo extremamente importante. Porque hoje, como eu tenho um canal, a minha mãe assiste todos os jogos. Ela é palmeirense, mas aquela palmeirense porque as pernas do leão eram torneadas, sabe? Então, assim, ela não é aquela palmeirense que realmente torce pelo time. E ela se apaixonou por torcer pelo Santos. Ainda bem, né? Sim, ela era só... porque tem aquela foto clássica do leão, né? Que ele tá, assim, no outdoor... E aí ele tá de cueca e tem as pernas, assim. Então, esse tipo de palmeirense que é minha mãe. Mas ela nunca iria no estádio comigo. Hoje, com o que eu consigo oferecer para ela, fala, mãe, a gente provavelmente vai tomar chuva, o lugar que a gente vai ficar não tem lugar marcado. Você não consegue trazer... Acho que eu vi muito isso na gestão do Rueda, nas promessas. Levar meu pai, é muito fácil levar no estádio. Porque chovendo, no inferno, na neve a gente vai. O difícil é levar a terceira pessoa. É você levar quem não gosta tanto. Fazer com que essa pessoa que você quer... Atrair, né? Sim, exatamente. Coisa que nos outros esportes a gente tem demais, né? Você vai assistir um jogo de futebol americano, de qualquer outra coisa. O match day é maravilhoso. É tudo que envolve, né? Falta muito isso. Falta um fraldário... Falta toda, imagina, você vai levar a criança, se a criança precisa de qualquer coisa no Pacaembu, você não tem aonde levar. A gente vê na gringa lá, a Beyoncé vai fazer um show antes do jogo, né? Tem um vídeo que eu adoro, que é Beyoncé, Bruno Mars. Então, aqui a gente tem o quê? O dogão ali na porta do estádio. E não precisa, é um abismo, né? Acho que assim, uma coisa que eu mais gosto da Vila Belmiro é porque tem milho. Gente, eu amo comer aquele milho de potinho. Eu acho sensacional que só no seu outro estádio que tem um milho de potinho pra você comer. Mas, porque se não é isso, o que você tem no Pacaembu? Um churros frio, uma pipoca mole e um monte de salgadinho. E ali ainda, e um cara tacando amendoim. O Pacaembu tem uma praça, tem uma praça enorme, dava pra fazer muita coisa ali. Dava para fazer muita coisa. Tiveram tentativas de match day, mas nossa, gente, tem que evoluir muito para chamar isso de match day. Tantas coisas que você pode fazer, sabe, levar jogador. Eu lembro quando o Santos disponibilizou a blusa maravilhosa, que para mim é uma das blusas mais bonitas dos últimos tempos, a time de branco e de preto, né? A blusa preta com o símbolo dourado, prateado, desculpa. Cara, foi num jogo contra o Corinthians. Meu, se você vendesse a blusa com R$4 mais barato naquele jogo, só por ser naquele jogo, mas você vendia a blusa tanto, eu sei que é difícil, mas eventualmente se desse para trazer o Emicida, sei lá, que foi o cara que fez que narrou o documentário, que é maravilhoso, que a Santos TV produziu, são ações que a gente pensa muito, né, que poderiam dar certo. E precisa colocar, né? Eu acho que o Santos tem um marketing que tem muito aí, muitas possibilidades para trabalhar. É verdade. Bel, eu queria fazer uma pergunta que vem ao tema do mês, né? Que é o mês das mulheres. O que representa para você o Dia Internacional das Mulheres? Para mim representa um dia para que a gente olhe um pouco aonde a gente está e olhe tudo que a gente precisa avançar. Eu acho que tem aquela coisa, não é só hoje. É que, assim, se existe um dia, como também existe o da consciência negra, ele existe por uma razão. E eu acho que é um dia para olhar a estatística,
É um dia para além de você dar uma rosa, para além de você fazer algo pela sua esposa, pela sua mulher, pela sua filha, é você repensar você mesmo, né? Eu acho que assim, o que eu quero muito ter filhos, ser mãe. Quais possibilidades que eu quero dar para minha filha? Para ela ser quem ela quiser, para ela conseguir conquistar, sabe? A primeira coisa que eu vou tentar enfiar, é óbvio que vai ser uma bola de futebol, mas assim, se ela não gostasse isso, então o que a gente olhando para... Se olhando, a gente pode ser melhor. Eu acho que com a internet e tudo, nossa, eu vejo minhas amigas, o como a gente mudou o olhar para as outras mulheres. Mulher, no meu crescimento, a gente, quando eu era adolescente, era muito aquela coisa de, nossa, vamos juntar todo mundo para ver a foto da outra no Orkut. E aí ficava vendo as outras. Cara, essa questão de julgamento vinha muito de nós mesmas. Nós mesmas, mulheres, sempre nos julgando, sempre criando rivalidade, sempre colocando uma mulher contra a outra. Cara, sempre que eu tô fazendo alguma coisa com a Anitta, tem aquela coisa, prefiro a Bel. Nossa, prefiro a Anitta. Cara, você não tem que preferir ninguém. Somos mulheres e podemos estar no espaço. Então, eu acho que é um dia muito mais pra gente se olhar. E não tanto pra você soltar uma frase feita da internet, sabe? É complicado. Bel, para finalizar, porque eu já tomei muito seu tempo hoje, eu queria que você desse um recado para os homens, né, principalmente, para o pessoal que está assistindo, para ele ter noção, dar umas dicas, né, de como tornar o futebol um ambiente menos machista. Eu só, assim, dia da final, eu fui comprar um frango assado com a minha mãe, e eu tava com a blusa do Santos, ela também. A gente entrou aqui na padaria, o cara falou, quem vai atender aí essas palmeirenses? Eu duvido que se fosse o meu pai com o meu namorado, ou meu pai se tivesse um filho homem, entrando num estabelecimento que alguém falaria uma coisa dessa. Quem vai atender essas palmeirensezinhas aí? A gente tava com a blusa do Santos. Só que por que isso acontece? Porque é mais fácil. No dia da derrota, inúmeros palmeirenses foram me xingar. Dá uma olhada no canal do Noronha. Se naquele dia, né, o Noronha, para quem não sabe, um pessoa grande produtor de conteúdo, vê se lá no canal, ou vê o Felipe mesmo. Se tem tanta gente xingando o Felipe no Twitter, um homem, do quanto me xingaram naquele dia. E xingamentos terríveis. Dança agora, sardinha, pipipi. Dança, pipi. Inúmeros xingamentos. Eles xingariam? Não sei se chegam para você e falam isso, né? Se chegariam... Você quer um exemplo dentro do Santos, tá? Do que você falou. A Gabriela Fernandes, que foi uma das que até foram na Fantástica, foram na final, ela estava numa live com o Netinho, que é o nosso amigo, gente boa pra caramba, ele faz live lá toda terça-feira. E nessa live que ela estava, ela se posicionou contra a atitude dos conselheiros, de pedir cota, de fazer hierarquia, fez uma crítica muito educada, ela é uma pessoa educada, tudo tal. Elogiou a Valéria Mendes, né, que se posicionou dizendo que não queria os convites, que não se sentia confortável com isso, enfim. Ela fez o posicionamento dela, que é importante as mulheres se posicionar. Ela terminou de falar, o Netinho rasgou. Tanto que lá é Opinião Autêntica o nome do canal, né? E o Netinho, ele bate forte. Assim, fala um monte. Quem você acha que estava sendo xingado nos grupos, falando, mas ela falou porque ela é amiga da Valéria, ela é isso, ela foi beneficiada, ela é aquilo. Foi a Gabriela. Ninguém falou nada do Netinho, só falaram da Gabriela. Porque é mais fácil, ainda julgam que você atingir a mulher é mais fácil. E sim, talvez seja, porque talvez, de uma maneira ou outra, a construção da mulher tornou algumas mulheres mais emotivas. Eu sou super emotiva, eu fico triste, sim, se alguém me manda inúmeras mensagens me xingando, não é fácil. Xingando ainda mais assim, cara, eu não sou desrespeitosa no meu canal, nunca com nenhuma outra torcida. Então você fica triste, você fica abalado, fica. Então eu acho que é essa questão, assim, tentar que os homens consigam ver, tentar colocar a igualdade cada vez mais.
Né? Eu fico muito feliz do ter um canal do tamanho que eu tenho, hoje está quase chegando a 33 mil inscritos, de pensar que tem 33 mil pessoas e que são 94% masculinas, homens, no caso, ou pelo menos com a sua conta masculina, que me seguem. E que, assim, hoje eu tenho 80% dos comentários legais. Sempre tem aquele que vai me julgar muito mais, né, pelo físico. Tanto que, por exemplo, eu tenho 2 contas no Instagram. Eu não precisava, mas eu tenho. Uma só do Imparcialmente Santista, uma pessoal. Porque eu não quero que me sigam porque me acha feia, bonita, gorda, magra. Tanto que não precisa me olhar os vídeos no CrossFit levantando peso para falar, nossa, como ela é legal, ou bonita, ou isso, aquilo. Eu não quero. Você vai me seguir me conhecendo até aqui. E é isso. E é pelo que eu falo. Então, acho que é isso. Acho que a gente... E não tem essa de, eu tenho irmã. Eu nunca falaria isso. Eu tenho mãe. Acho que as coisas que as mulheres acham pior de você ouvir. Você pode ter mãe, irmã, filha. Se você não acreditar no que você está falando, tanto faz. Então, é uma representatividade que está crescendo, mas que precisa de muito respeito ainda. Eu até deixei aqui, sempre está ali o canal, Imparcialmente Santista. Eu sou inscrito lá no canal, vão lá se inscrever e você vê. Você falou 33 mil pessoas que estão inscritas, são pessoas que eu posso dizer são fiéis ali, mas alcança muito mais gente, pode ter certeza. Eu sei, eu vejo pela minha página tem nem 20 mil curtidas lá, mas você vê o alcance que tem, dá mais de 1 milhão, então você pega 33 mil, eu vejo os vídeos seus, são maravilhosos, tem uma audiência muito boa, então alcança muito mais de 33 mil pessoas, pode ter certeza. E a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Eu acho que é isso também. Você tem, eu tenho, então acho que cada vez mais a gente toma mais cuidado com o que a gente fala, porque às vezes uma brincadeira pode não ser entendida dessa forma. Eu tenho um vídeo clássico que eu postei falando que um jogador era burro, porque ele tinha realmente não feito algo muito inteligente no jogo. Aí meu pai falou, Bel, tira isso. Você não sabe o que pode acontecer, você não sabe onde vai chegar. Na hora eu excluí o vídeo, gravei outro vídeo, porque na emoção, o cara tinha sido expulso, o pai, eu falei, tá o jogador, você foi burro. Aí eu falei, não. Você começa a ver que as pessoas têm mãe, têm família, né? A gente precisa também pensar no que a gente fala. Exatamente, eu concordo. Hoje eu mesmo gravei um vídeo na raiva de eu ver injustiça e a Valéria falou, não coloca isso. Então, às vezes a gente faz as coisas tomadas na emoção, na raiva e às vezes é irreversível, não tem como voltar atrás. Se você está gravando um vídeo, ainda vai. Agora, se você está ao vivo, é irreversível. Sim, exatamente. Então é isso. Eu queria agradecer sua presença. É uma honra ter você aqui. A gente está falando, né, tô dedicando esse mês de março, que é o mês das mulheres, para todas as mulheres. E você foi uma das convidadas, eu fico muito feliz. E você pode mandar o seu beijinho, seu abraço, aí que nem diz a Xuxa, e o seu recado para toda a Nação Santista. Bom, eu que agradeço o espaço aqui, a confiança. Você sempre me apoiou muito no meu trabalho. Eu sei que a gente converge em algumas opiniões, diverge em outras, mas sempre com muito respeito pelos trabalhos que a gente, pelo que a gente realiza, pelo que a gente representa. Muito obrigada pela confiança de poder estar aqui. E até o próximo. Quem sabe a gente grava aí outras participações aqui no seu canal, no meu canal. Muito obrigada. Com certeza. Eu que agradeço. É isso aí. Valeu, pessoal. Abraço. Tamo junto. É o Santos.